Meus irmãos, hoje, em apoio a uma campanha mundial chamada Setembro Amarelo, nós vamos deter-se durante o período de um mês para falarmos sobre saúde mental, emocional, a partir, obviamente, do viés teológico, bíblico, entendendo que a palavra de Deus e Jesus tem resposta para as nossas crises, dependências, dificuldades emocionais e mentais. Então hoje nós começamos um tema novo, selfie. E eu tenho certeza que será um tempo extraordinário. Selfie é uma linguagem não das redes sociais, primeiramente, não é bater uma selfie. Selfie é uma linguagem da psicologia que diz respeito ao como você se enxerga, a visão que você tem acerca de si mesmo. E eu quero lhe fazer essa pergunta logo de imediato: qual é a visão que você tem acerca de si mesmo? Qual é? Como você se enxerga? Como você se vê? É curioso porque na palavra de Deus, Jesus se encontra com diversas pessoas que tinham uma visão extremamente preocupante, alarmante, depreciativa acerca de si próprios. E o que é poderoso é porque muito dessas visões acerca deles mesmos era uma visão correta, do lugar aonde eles estavam e de quem eles eram. E Jesus não artificialmente muda a visão deles, mas profundamente muda a visão deles. Por que é importante falarmos sobre isso? Porque talvez você tenha uma visão distorcida acerca de si mesmo, uma visão manchada por causa do pecado, do passado, traumas, lutas, vícios, dificuldades, comportamentos e por aí vai. E talvez você esteja tentando mudar a sua visão acerca de si mesmo através meramente de terapias ou ainda através da superficialidade de autoafirmações. Talvez você caiu no conto do vigário ao pensar que ir na frente do espelho e ficar repetindo 10 vezes, eu sou lindo, eu sou lindo, eu sou lindo, lhe fará lindo. Ou, eu sou incrível, eu sou incrível, eu sou incrível, lhe fará incrível. E de verdade, esse tipo de ferramenta de autoafirmação pode te ajudar a ter uma melhor autoestima. Entretanto, não resolve os problemas mais profundos da sua alma. É muito importante termos autoestima, amém? Autoestima. É muito importante termos uma visão positiva acerca da vida. Porém, quem cura a nossa alma, quem cura o nosso interior, quem cura a nossa mente se chama Jesus. E isso é profundo nas Escrituras. O apóstolo Paulo, em especial, ele utiliza um termo repetidas vezes. O termo que ele usa é em Cristo. Sabe o que você pode repetir comigo? Em Cristo. Em Cristo. Note que essa expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, em Cristo, está falando sobre uma inserção em Cristo. Não é com Cristo, não é sobre Cristo, não é debaixo de Cristo, mas é dentro de Cristo. Ok? Dentro de Cristo. E o apóstolo Paulo utiliza essa expressão, sabe quantas vezes nas suas epístolas? 10, 20, dou-lhe uma, dou-lhe duas, 30, 40, 50. O apóstolo Paulo utiliza 89 vezes essa expressão em Cristo. Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa é que quando ela repete 3 vezes uma mesma coisa é muito importante. Agora, se ela repete 89 vezes a mesma coisa, ela quer que eu jamais esqueça que eu não posso deixar o maldito chinelo na sala.
Quando o apóstolo Paulo repete 89 vezes a expressão em Cristo, é porque ele está dizendo que isso é imprescindível para a jornada cristã. O que Paulo está querendo nos ensinar é que existe uma compreensão que é indispensável para caminharmos com Cristo. Se queremos caminhar com Cristo e queremos viver todas as bênçãos e abundâncias da vida de Cristo, devemos entender que somos outra pessoa em Cristo. Não é sobre quem nós somos, é em Cristo. Não é eu sou lindo, é em Cristo eu sou lindo. Aleluia. E uma das expressões utilizadas pelo Paulo sobre essa questão de estarmos em Cristo, está em 1 João, isso João fala, 1 João capítulo 3, verso 1, ele diz o seguinte: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Paulo vai dizer também em Efésios que em Cristo nós somos amados. Olha aí para quem está ao teu lado e diga: em Cristo você é amado. E todos nós temos necessidade de amor, sim ou não? Deixa eu lhe falar uma coisa. Nós nascemos para sermos amados. Isso não é um equívoco, um devaneio, não é uma carência doentia, crônica. Isso é uma condição existencial. Deus nos criou para sermos amados. O problema é que nós acreditamos que essa carência de amor pode ser suprida por outras pessoas. Aí então nós caímos no equívoco de tentarmos encher um pote que ninguém consegue encher. Tentarmos preencher uma lacuna que ninguém consegue preencher. E dessa forma, então, vemos maridos carentes, esposas carentes, solteiros carentes, jovens carentes, idosos carentes, adultos carentes, porque estão, de alguma forma, tentando suprir a sua carência de amor. Mas eu e você fomos criados para sermos amados por aquele que é o próprio amor. João diz que Deus não tem amor. João diz que Ele é o amor. Deus é o amor. E eu e você fomos criados para sermos amados por Ele. E hoje, nessa manhã, eu quero te levar a um passeio de uma história icônica nas Escrituras, que inclusive é recheada de desvios e má compreensão acerca desse personagem, que é acerca de Maria Madalena. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8. Antes de lermos o texto, eu quero te situar em algumas coisas importantes. Primeiro, Maria Magdalena, ou Maria Madalena. Madalena não é o sobrenome de Maria. O sobrenome de Maria não é Magdala. Na verdade, ela era chamada Maria de Magdala, porque Magdala era uma vila antiga no sudoeste do Mar da Galileia, e lá ficava uma vila de pescadores chamada Magdala. Inclusive tem uma imagem, uma foto, que mostra nos dias atuais aonde está Magdala. Tem aí a imagem? Olha só. Aqui são os escombros da vila de Magdala. Aliás, se algum dia você for para Israel, aleluia, você vai algum dia, é maravilhoso. Aqui naquele prédio ali tem um peixe assado. Meus irmãos, você não está entendendo. E é buffet livre, é maravilhoso. Só vem peixe, é maravilhoso. É o peixe que provavelmente Jesus comia, não o mesmo peixe, porque ele já comeu, aleluia. Mas é o tipo de peixe que Jesus comia na beira do Mar da Galileia. E aqui então ficava a vila de Magdala, e aqui cresceu Maria Madalena. Um folclore muito conhecido acerca de Maria Madalena, são dois na verdade. O primeiro
de que Maria Madalena tinha um caso amoroso com Jesus, que é um absurdo, uma inferência bíblica desastrosa. Eu lembro quando se lançou o filme Código da Vinci, que de alguma forma tenta arranhar isso. Muitos crentes ficaram preocupados, dizendo: meu Deus, agora descobriram Jesus, uma carnalidade ou algo do tipo. E meus irmãos, o Código da Vinci, ele é pífio no argumento arqueológico, escritológico, ele não faz sentido nenhum, é um argumento terrível, não por apenas supor que Jesus fosse ter um caso com Maria Madalena, mas porque o próprio argumento, ele não tem fundamento nenhum em escritos apostólicos confiáveis. Então, passando a régua nisso. Segundo o folclore acerca de Maria Madalena, é que Maria Madalena era uma prostituta. Alguém já ouviu isso? E isso, na verdade, se deu porque lá no quarto século, um padre, ou na verdade um papa chamado Gregório Magno, ele pregou um sermão e ele ensinou que Maria Madalena era a mesma mulher de Lucas capítulo 7. Em Lucas capítulo 7, Jesus encontra uma mulher pecadora, e aquela mulher pecadora sim era uma prostituta, aquela mulher que limpa os pés de Jesus com perfume e seca os pés dele se humilhando. Você lembra dessa mulher? Essa é outra mulher, não é Maria Magdalena. A Maria Madalena, ela vai aparecer apenas no capítulo 8 de Lucas e não no capítulo 7. Portanto, é um equívoco também interpretativo pensar que Maria Madalena era prostituta, porque ela não era prostituta. Agora, isso não faz de Maria Madalena alguém que tem uma história tranquila. Por quê? Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do texto. Lucas 8:1. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, lembra do mapa? Povoados, vilarejos, e a anunciar as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12. Então, algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades, entre eles estava Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Não 1, não 2, não 3, 7 demônios. Vamos combinar aqui que 1 já é um problema. Mas eram 7 demônios. E pensando na numerologia que é muito utilizada nas escrituras para simbolizar 7, é um número exponencial, é um número de perfeição. Portanto, basicamente o que o texto bíblico está querendo descrever acerca de Maria Madalena é que ela era muito endemoniada. Ela era carregada de demônios. Maria Madalena era uma hospedeira de demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com os próprios recursos, dinheiro, para o sustento de Jesus e seus discípulos. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós te louvamos por tua graça e misericórdia que tem nos alcançado. Diante da tua palavra e em tua presença nós clamamos. Fala conosco, Senhor. Dá-nos discernimento e entendimento da tua palavra, que possamos ter clareza daquilo que vamos ouvir, e que a tua palavra, que liberta, cura, restaura e salva, possa ser eficaz nessa manhã, uma vez mais, salvando, curando e libertando. Nós clamamos a ti, Senhor. Visita-nos com glória, com poder, nessa manhã. Nós carecemos da tua voz e oramos em nome de Jesus. Amém. Você já viu o caso de alguém possesso que não apenas no cinema? Já vi, pastor, a Emily. Emily Rose. Não, alguém possesso de verdade. Você já viu? É interessante porque existem alguns irmãos que acreditam que não existe possessão demoníaca. E eu já, inclusive,
estive com um irmão que não acreditava ter possessão demoníaca, quando alguém possesso por demônios manifestou a possessão demoníaca. E era incrível perceber o quanto ele acreditou depois daquele dia que tinha possessão demoníaca. É terrível, gente. É terrível. Já houveram algumas situações, desde minha infância até, obviamente, depois da minha vida adulta e ministério, onde eu precisei lidar com pessoas que estavam possessas por demônios. Na minha infância, eu lembro do meu pai e minha mãe, diversas ocasiões, não sei porquê, mas teve um tempo onde, lá em Santo Antônio da Platina, onde meu pai pastoreava, apareceu um monte de endemoniado. Acho que virou moda, foram fazer, excursão para Santo Antônio da Platina ou algo do tipo. E repetidas semanas eu via meu pai e a minha mãe orando por libertação, para que Deus libertasse pessoas possessas por demônios na sala da minha casa. E eu lembro que eram noites, obviamente que eu, enquanto criança e não convertido, eram noites extremamente opressivas. Eu tinha sonhos terríveis, vivi uma temporada terrível de opressão. Enquanto criança eu não entendia muito bem, mas eu sabia que alguma coisa não estava normal. Depois, na vida adulta, já exercendo o ministério, eu tive que lidar com isso também outras diversas vezes. Tive que lidar com ocasiões, por exemplo, onde uma mulher possessa por demônios, enfim, uma mulher muito elegante, chique, rica da cidade, ela nos procurou falando que, enfim, ela estava atormentada e assim por diante. Nós marcamos um horário para conversarmos com ela e, sem brincadeira, meus irmãos, a gente marcou, era 2h da tarde e ela foi sair daquela sala às 10h da noite. Nós orávamos e ela rolava no chão, ela serpenteava, era uma coisa extremamente cinematográfica. Era uma mulher que se envolveu por causa da prosperidade, isso é importante falar, por causa da prosperidade ela fez diversos pactos com demônios para que de alguma forma as hostes demoníacas pudessem ajudá-la a prosperar financeiramente. Então, mesmo rica, ela se viu aprisionada por demônios e glória a Deus, Deus a libertou. Também me lembro de uma jovem aqui na nossa igreja, que de igual forma se envolveu com ocultismo e coisas do tipo, e a família dela, que inclusive até hoje congrega conosco, irmãos preciosos, nos procuraram pedindo ajuda, e então nós fomos atender ela, e nós começamos a orar por ela, estava eu, a minha esposa, mais alguém que eu não lembro quem, nós estávamos orando por ela no gabinete da minha sala pastoral, nós começamos a orar, conversar com ela, era umas 9h da noite, e ela foi sair do gabinete pastoral às 6h da manhã, passamos a madrugada toda orando por ela, uma menina franzida, fraca, e eu lembro que ela virava um monstro de forte. Teve uma ocasião que nós estávamos orando por ela, ela pulou do chão e caiu de costas no meu sofá, do meu gabinete pastoral, e quebrou o sofá. E naquele tempo nós não tínhamos nem recurso para trocar sofá, eu fiquei durante 2 anos com o sofá quebrado na minha sala, por causa da endemoniada. Mas o que eu quero que você perceba e entenda é que sim, possessão demoníaca é uma realidade, não é um folclore, não é uma fantasia, é uma realidade. E não apenas é uma realidade, mas é uma triste realidade. É uma triste realidade porque os demônios, eles distorcem completamente a identidade das pessoas. Eles distorcem completamente quem as pessoas são, ao ponto de, inclusive, mudar a sua voz. Eu já compartilhei algumas vezes, a minha conversão se deu porque uma ex-namorada minha caiu possessa por demônios. E aí, na ocasião, então, eu entendi e lembrei do mundo espiritual que eu havia esquecido durante o período da adolescência. E deixa eu falar uma coisa para você. Aquela menina era pequenininha, mas ela falava como um Clebão de 2 metros de altura. E era forte, feito um touro. E
a identidade dela era completamente distorcida, ao ponto de olhar para ela e dizer: com isso aí eu não namoro não. Maria Madalena era possessa por demônios, mas ela foi encontrada por Jesus. Jesus a encontrou, e quando Jesus a encontrou, Jesus a libertou e a restaurou na sua identidade. Maria Madalena se tornou uma nova criatura. E é isso que acontece quando nos encontramos com Jesus. Talvez você não tenha um caso de possessão demoníaca necessariamente, mas fato é que a nossa identidade é forjada, lapidada, quando nós encontramos com Jesus. Jesus nos liberta, Jesus nos restaura, Jesus nos dá a verdadeira autoestima, que não é superficial, que não é fruto de repetição, que não é fruto de autoafirmação, mas é uma realidade de regeneração e transformação. Quantos aqui tiveram sua identidade forjada, renovada, restaurada em Jesus? Isso é um milagre, meus irmãos. Quantos eu vejo chegando no contexto da igreja e começando a caminhada com Jesus, extremamente voltados para dentro de si, tímidos, envergonhados, com poucos relacionamentos, mas de uma forma sobrenatural Jesus os encontra, e quando os encontra, os liberta por completo, assim como foi com Maria Madalena. Maria Madalena tinha uma mente aprisionada por tormentos, medos, vozes. Maria Madalena tinha uma reputação vergonhosa. Talvez lá em Magdala, ela era conhecida como a rica endemoniada, porque Maria Madalena tinha uma posição social um tanto quanto elevada, mas ainda assim era endemoniada. E aqui vale a pena falar, não existe apenas pobres endemoniados. Pelo contrário, eu diria que possivelmente eles estão mais ricos endemoniados do que pobres. Porque pobre tem uma virtude, uma graça de Deus, você sabe qual é? Ele sabe que não tem nada e precisa de alguém, então ele procura Jesus com maior facilidade. Por isso que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aliás, já que eu citei esse versículo, é importante também interpretá-lo. Quando você lê esse versículo, você tem que ler ele da forma correta. Talvez você leia ele e pense na agulha de costura. Quantos aqui já leram esse texto e pensaram na agulha de costura? E provavelmente, quase que por certo, não. Esse texto não está falando sobre a agulha de costura. Até porque um camelo nunca passaria por uma agulha de costura. Sim? E dessa forma, então, um rico nunca entraria no reino dos céus. Jesus provavelmente estava citando, na verdade, uma porta que havia na muralha de Jerusalém, chamada Porta das Agulhas, aonde os camelos que vinham trazendo mercadorias para vender no mercado em Jerusalém, para passar pela Porta das Agulhas, eles precisavam retirar todas as mercadorias para que então eles conseguissem passar pela muralha. Ou seja, o que Jesus estava ensinando é que ricos precisam se despir para entrar no reino dos céus. Que o seu acúmulo de riqueza não os permite entrar no reino dos céus. Portanto, é difícil um camelo entrar pela porta das agulhas, mas não é impossível. E aqui está Maria Madalena, uma mulher de socioeconômica elevada, mas ao mesmo tempo endemoniada, com uma selfie distorcida, prisioneira, com uma reputação questionável. Mas Jesus a encontrou. Jesus a encontrou, e quando a encontrou, Ele a libertou. Eu quero
fazer algumas aplicações sobre isso que estamos falando agora. Primeiro, Jesus não ama uma versão limpa de você. Amém? Quantas pessoas acreditam que devem se aproximar de Jesus quando forem boas? Que igreja é lugar para gente boa? Que cristão é gente boa? Eu já falei repetidas vezes isso aqui nesse púlpito, mas é importante sempre renovar e falar novamente. Não, igreja não é lugar para gente boa. Igreja é lugar para gente que confessa ser ruim e precisa de Jesus. Jesus não espera que você se limpe para que se achegue a Ele, porque Ele é a água que nos limpa das nossas impurezas. Jesus não espera que nós sejamos santos para se aproximar dEle, porque Ele é o santo que nos santifica. Jesus não espera que eu e você sejamos bons para se achegar a Ele, porque Ele é a suprema bondade. Jesus não ama uma versão limpa de nós. Jesus não apenas nos ama, Ele nos dá uma nova identidade. Isso aqui é muito importante. Talvez o teu marido te ame, mas teu marido não pode te dar uma nova identidade. Teu marido não é o Messias. Talvez os teus amigos te amem, mas eles não podem te dar uma nova identidade. Só Jesus pode te dar uma nova identidade. Por que é importante falar sobre isso? Porque, principalmente solteiros, caem na fantasia de que quando casar vão se tornar pessoas melhores. Eu preciso dizer para você que isso é um equívoco profundo e completo. Casamento não pode te tornar uma pessoa melhor. Amigos não podem te tornar uma pessoa melhor. Quem pode te dar uma nova identidade é Jesus. Terceiro, e muito importante, principalmente no contexto de libertação televisiva no Brasil. Libertação não é uma cerimônia mística. Não é o que você come, não é uma campanha, não é um óleo, não é um culto especial. Libertação é uma pessoa e se chama Jesus. Jesus é a libertação. Jesus é a verdadeira libertação. Porque assim como a autoafirmação não tem poder para te libertar, também empreendimentos místicos não têm poder para te libertar. Apenas Jesus pode te libertar. Isso fica muito evidente, por exemplo, quando algumas pessoas abraçam campanhas místicas de libertação e, por incrível que pareça, elas abraçam essas campanhas místicas de libertação ano após ano, ano após ano. E a pergunta é, quando vocês vão ser libertos? Quando? Porque se o óleo te libertasse, quando passou o óleo já tinha que estar livre. Porque se a campanha te libertasse, na primeira campanha você já deveria ser liberto. Maria Madalena não foi submetida a uma sessão de descarrego. Maria Madalena não foi submetida a uma campanha de libertação. Maria Madalena foi submetida a um Deus que liberta, e Ele é Jesus. Jesus, que nos liberta de toda opressão. Libertação não é só a subtração de opressão, mas é a restituição de identidade. É importante sabermos disso. Talvez você tenha um caso de possessão demoníaca na sua família, e não é suficiente chamar um pastor para ir expulsar o demônio daquela pessoa. Uma casa desocupada volta 7 vezes pior. Não é suficiente ser liberto de demônios. É necessário se encher do Espírito Santo. Não é suficiente viver uma casualidade de libertação. É necessário ter uma vida com Deus.
Talvez esse seja o problema de alguns de nós, inclusive que estão nos acompanhando. Gente que casualmente vem à igreja quando está muito carregada. Já ouviu essa expressão? Estou muito carregado. Aí vai à igreja para dar um alívio. E aí então volta para a sua vida. O que a Bíblia diz é que você vai ficar 7 vezes mais carregado. Quando Jesus nos liberta, Ele não nos liberta apenas da opressão, Ele nos dá uma nova identidade. Maria Madalena se tornou uma nova pessoa, ela foi completamente liberta por Jesus. E essa libertação de Maria Madalena foi completa e total, ao ponto de que no verso que lemos, de número 3 de Lucas capítulo 8, diz que Maria Madalena, junto com outras mulheres, sustentavam Jesus e seus discípulos. Dizem que a última coisa que se converte no ser humano é o bolso. E eu acredito. Mas Maria Madalena teve uma conversão total, completa, converteu tudo. Converteu a vida, converteu os caminhos, converteu a profissão, converteu o bolso, converteu o coração, mudou a identidade, porque Jesus a libertou por completo. Não haviam mais algemas, não haviam mais amarras que prendiam Maria Madalena, porque Jesus a encontrou. Eu quero que você vá para um outro episódio da vida de Maria Madalena, que está narrado em João, capítulo de número 19, verso de número 25. Esse é o episódio da crucificação de Jesus. E o texto bíblico diz que perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Isso é poderoso demais. Aqui é o cenário do Calvário. Jesus está crucificado. Aparentemente, os planos messiânicos foram frustrados. Lembra da madrugada anterior? Pedro negou Jesus 3 vezes. Todos fugiram, se esconderam feito ratos. Mas curiosamente, ali aos pés da cruz, estava Maria, esposa de Cleopas, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Talvez o segredo seja chamar Maria. Mas é curioso pensar, e aqui vale uma advertência inclusive aos homens, que quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres, e quem estava aos pés da cruz de Cristo eram mulheres. E João? Isso obviamente não nos faz menores homens, amém? Mas isso nos faz repensar a nossa masculinidade. Porque os gargantudos eram os homens. Era Pedro que disse: eu não te abandonarei, eu não te deixarei, ainda que venham contra você, eu te protegerei. E de fato ele fez isso. Quando o destacamento romano chegou no Getsemane para prender Jesus, Pedro tirou uma espada e cortou a orelha do soldado Malco. Diga-se de passagem, ele cortou a orelha porque era ruim de mira. O alvo era cortar o pescoço. Mas ali era um ímpeto da madrugada. Logo depois, Pedro negou Jesus dizendo: eu não o conheço, eu não o conheço, eu não o conheço. Homens, não é um encontro de homens, mas é importante falar isso para você. Eu e você precisamos nos despir dessa masculinidade mundana e nos revestirmos de uma masculinidade celestial, de perseverança, de presença, de generosidade. Inclusive, o Papa Francisco, fazendo uma correção histórica da interpretação
de Gregório Magno acerca de Maria Madalena como sendo uma prostituta, ele chamou Maria Madalena de a apóstola dos apóstolos, fazendo uma referência louvável a uma mulher que não abandonou Jesus até o último segundo. Mas o que eu quero chamar a tua atenção acerca de Maria Madalena é porque certamente Maria Madalena tinha dificuldade com dias escuros. Ela tinha dificuldade com caos, com problemas. Ela havia sido possessa por demônios. E demônios amam a escuridão, amam problemas, amam caos, porque é o que eles querem gerar. E Maria Madalena estava diante talvez do maior caos emocional que ela poderia viver. Mas ela não abandonou Jesus. Por quê? Porque Cristo a libertou profundamente. O medo da escuridão não mais aprisionava Maria Madalena. O medo do caos não mais aprisionava Maria Madalena. O medo de demônios não mais atormentava Maria Madalena. Cristo a libertou. Cristo a libertou por completo. E mesmo na noite escura, ela era uma mulher livre. Eu posso lhe dizer isso: Cristo me libertou. Cristo me libertou. E eu tive o privilégio e a oportunidade de pregar o Evangelho nos lugares e ambientes aonde eu era prisioneiro. Curiosamente, agora que me ocorreu à mente, lembra que eu falei que a minha conversão se deu na noite em que uma ex-namorada caiu possessa por demônios? Sabe qual foi a praça onde a gente estava bebendo e ela caiu possessa por demônios? Na praça da Ferroviária, ali na Anitta Garibaldi, sabe? Estava de madrugada, bebendo, usando droga, enfim. Foi uma noite tenebrosa, não dá tempo aqui de contar em detalhes. Mas curiosamente, um ano depois, para quem é mais antigo na nossa igreja vai se lembrar, nós fazíamos culto todas as quarta-feiras naquela mesma praça. O ambiente da escuridão não mais me aprisionava, porque Cristo me libertou. O ambiente de trevas não mais aprisionava Maria Madalena, porque Cristo a libertou. Eu creio que existe um chamado de Cristo a alguns de nós para viver a verdadeira libertação que só Jesus pode dar. Maria Madalena permaneceu na noite escura. Os homens fugiram, os valentões fugiram, mas Maria Madalena era uma mulher livre. Ela era a verdadeira mulher empoderada. Ela era a verdadeira mulher livre, que amava Jesus liberalmente, e no dia escuro permaneceu. Por fim, eu quero que você agora vá para João capítulo 20, que é um outro episódio que aparece Maria Madalena. Jesus foi morto na sexta-feira, sábado do silêncio, domingo, Maria Madalena foi verificar o corpo de Jesus no sepulcro. E o texto bíblico diz no verso de número 11: Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Maria Madalena foi verificar o túmulo e viu que o corpo de Jesus, o mestre, não estava lá. Maria Madalena
era tão amada por Deus que Deus enviou 2 anjos para consolá-la. Deus protege e guarda aqueles a quem Ele liberta. Na noite escura, na noite de desespero, Deus é poderoso para enviar anjos para consolar o nosso coração. Porque é Ele quem garante a nossa libertação. O texto continua dizendo: então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Jesus perguntou. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro. Porque os túmulos ficavam escavados em rochas e normalmente à frente dos túmulos haviam jardins. Inclusive, no suposto túmulo de Jesus, no jardim do túmulo lá em Jerusalém, eles tinham um lindo jardim à frente do túmulo, que aliás é um lugar maravilhoso, onde a gente celebra a Santa Ceia. É poderoso demais celebrar a Santa Ceia, contemplando o túmulo vazio. Ela achou que era um jardineiro. Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou. Eu irei buscá-lo. Maria! Disse Jesus. O que Jesus disse? Maria. Jesus conhece o teu nome. E Ele te chama pelo nome. Nós somos povo de Deus, nós somos nação de Deus, mas somos povo formado por várias Marias, Joãos, formado por vários nomes, e Jesus conhece o nome de cada um de nós. Jesus não nos trata no atacado, Ele nos trata de forma personalizada, Ele nos trata de forma individual, Ele conhece as nossas fragilidades individuais, Ele conhece os traços individuais de cada um de nós. Jesus a chama pelo nome. Maria, eu não te esqueci. Maria, eu estou aqui por você, Maria. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar seus irmãos. Diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai, o Pai de vocês, para que o meu Deus e Deus de vocês, olha que coisa maravilhosa, o meu Pai e o Pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Por fim, eu quero lhe dizer algo. Toda pessoa liberta também é comissionada por Jesus para anunciar libertação. Quantos aqui foram libertos? Você foi comissionado por Jesus para anunciar libertação. Meu irmão, minha irmã, você já foi aflito, talvez até por demônios, aprisionado por medos, inseguranças profundas, uma identidade caótica. Você não pode se esquecer da tua condição, porque existem dezenas, centenas de pessoas, talvez lá na tua empresa, que estão vivendo a mesma condição que você vivia. E se Cristo te libertou, com todo respeito, com todo carinho, os terapeutas, psicólogos, eles são maravilhosos. Eu, inclusive, volta e meia, quando preciso sentar, refletir um pouco, tenho uma amiga minha, terapeuta na cidade, que eu encontro com ela para desabafar e colocar minha alma em dia. Todo respeito a ela, todo respeito aos profissionais da saúde mental. Mas eles não têm poder para libertar. É só Jesus que tem poder para libertar. E por que eu estou falando isso? Porque talvez a tua primeira indicação seja: eu tenho um psicólogo maravilhoso. Eu tenho um remedinho. Eu tenho um remedinho que mudou a minha vida.
Só Jesus pode mudar a nossa identidade, só Jesus pode nos libertar, só Jesus pode nos curar. Maria Madalena foi alcançada pela libertação, e a libertação tem nome, é Jesus. E quando ela foi alcançada pela libertação, Cristo agora a fez uma agente de libertação. Você é um agente de libertação. Deus quer te usar para libertar familiares, amigos, colegas, pessoas que moram no seu condomínio, aprisionadas por demônios. Deixa eu te contar uma história da minha infância. Quando nos mudamos para Joinville, nós moramos em um prédio. Na época meu pai pastoreava a Igreja Presbiteriana Independente na rua São Paulo. E tinha uma endemoniada que morava embaixo da gente. E quando nos mudamos, aquela mulher atormentava a nossa vida. Enfim, criança pequena, casa, mas nós fazíamos o maior silêncio possível. Mas dava lá 9 horas da noite, 10 horas da noite, a mulher começava a bater com o rodinho na laje, pá, pá, pá. Ligava para o síndico diversas ocasiões, o síndico já estava acostumado com aquilo, porque não tinha procedência as afirmações e falas dela. Depois de cerca de quase um ano, aquela mulher telefonou para o meu pai e falou: eu sei que você é pastor, sabe que você pode orar por mim? Meu pai desceu lá na casa dela, orou por ela, pela família dela. Deus fez uma obra maravilhosa. Aquela mulher se entregou a Jesus, foi salva e nunca mais ligou e bateu o rodinho na laje. Talvez o teu vizinho seja um endemoniado apenas. E que Deus quer te usar para trazer libertação a ele. E você está pensando: vou processar o miserável, eu vou mandar uns bandidos para assaltar a casa dele e ele mudar esse apartamento. Meu irmão, Maria foi liberta por 7 demônios, e agora Maria está sendo comissionada por Jesus, e Jesus está dizendo a ela: Maria, vá, anime e liberte as pessoas, porque eu estou vivo. E eu não sei se você sabe a profundidade do que está acontecendo aqui. As mulheres daqueles dias, elas não eram confiáveis no seu testemunho público. Por exemplo, em um crime ou algo do tipo, o testemunho das mulheres era invalidado. Era só o testemunho de homens que validavam o crime ou o ocorrido. As mulheres não tinham reputação para ensinar, não podiam ensinar nas sinagogas. Jesus inverte tudo. E Jesus aparece vivo. A primeira ocasião a uma mulher. Quem? Maria Madalena, a endemoniada. E eu fico pensando, Maria Madalena chegando na reunião dos apóstolos. Eu vi Jesus. E os apóstolos pensando: não era essa aí endemoniada? Não era essa aí atormentada? Até era. Era no pretérito perfeito. Agora ela é Maria, a liberta, a salva, a redimida, a restaurada, aquela que Jesus encontrou e fez nova todas as coisas. Jesus tem poder para libertar. Jesus tem poder para sarar. Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder. Antes de orarmos, eu quero que você assista uma cena do The Chosen, que mostra o episódio de Maria Madalena e quem ele era. Tem um vídeo aí?
Acho que teve problema no áudio. Amém. Deixa o vídeo para lá. Depois você assiste o The Chosen. Está na primeira temporada, se não me engano, episódio número 2 ou número 1. É maravilhoso esse episódio. Mostra Maria Madalena aflita por demônios e Jesus a encontrando. Eu quero lhe afirmar nessa manhã, por fim, 2 coisas. Primeiro, só Jesus pode te libertar. Esta igreja não pode te libertar. O salmo aberto na tua sala não pode te libertar. O sal grosso atrás da porta não pode te libertar. Alho vai te aprisionar, irmão. Comida, dieta, oferendas, ofertas, dízimos não podem te libertar. Só Jesus pode te libertar. Baixe tua cabeça e feche seus olhos. Se você reconhece que não tem uma vida com Deus e anseia ter uma vida com Deus, se você reconhece que não é livre e crê que Jesus pode te libertar, talvez o teu caso seja semelhante ao de Maria Madalena ou não. Ou talvez você apenas seja escravo de traumas, escravo de comportamentos, escravo de tantas coisas. Se nessa manhã você reconhece que Jesus é a própria libertação e que é dele que você precisa, no seu lugar mesmo, de cabeça baixa, olhos fechados, aqui ou acompanhando essa transmissão, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Jesus está aqui, Ele ouve a tua oração. Aí no seu lugar, repita comigo essa oração. Se você reconhece que não tem uma vida com Deus, mas anseia ter, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és a verdadeira libertação, e eu me rendo a Ti. Transforma a minha vida, sara as minhas feridas, transforma a minha identidade, me faz nova criatura. Eu reconheço que sou pecador e dependo de Ti, e nessa manhã eu clamo a Ti, Jesus. Liberta a minha vida, muda a minha história, sara o meu coração, me dá liberdade dos meus traumas, como Tu fizeste com Maria Madalena, fazes em mim. Eu creio, Jesus, que Tu és o único Salvador, e entrego a minha vida a Ti, reconhecendo que Tu és o único Senhor. Toma a minha vida em Tuas mãos. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar, que eu quero orar por você. Amém. Amém. Aleluia. Deus te trouxe até aqui, Ele marcou um encontro com você essa manhã. Você que levantou sua mão, por gentileza, no lugar onde você está, você que fez essa oração, fique em pé. Nós vamos orar por você nesse momento. Cremos que Deus te trouxe até aqui, marcou um encontro com você. Cremos que hoje a tua história nunca mais será a mesma a partir daqui. Você que fez essa oração, pode ficar em pé no seu lugar. Se você está acompanhando essa transmissão e de igual forma fez essa oração se rendendo a Jesus, coloque nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por você também. Quero convidar a igreja que está próxima desses irmãos a acolhê-los. Você que está sentado, estenda suas mãos a eles. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti. Traga libertação para esses que nessa manhã estão clamando, pedindo socorro. Talvez gente que viveu anos procurando liberdade em tantas coisas,
mas nós estamos convencidos por meio da tua palavra e do teu Espírito que fala a nós, de que só em ti temos liberdade. Por isso nós clamamos, Senhor, encha-os do teu Espírito, derrama da tua porção, dê a eles graça sobre graça. Espírito Santo de Deus, liberta-os e os livra de todo mal. Faça neles, ó Pai, uma obra nova e maravilhosa. Como igreja, nós pedimos a Ti, Senhor, abençoa-os, faz deles novas criaturas. Como igreja, nós os acolhemos no nosso meio, assumimos a responsabilidade de discipulá-los e ajudá-los na caminhada contigo. Que o Senhor possa enchê-los com teu Espírito, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas, fazer uma festa. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Libertação não é um expediente místico. Ah, pastor, para ser liberto, eu tenho que passar por uma sessão, eu tenho que cair no chão, eu tenho que pular. Não. Libertação é uma pessoa, é Jesus. Jesus o Cristo, que nos salva, nos liberta e nos comissiona. Quantos aqui foram libertos por Jesus? Você e eu, nós fomos comissionados a sermos agentes de libertação por onde estivermos. Por isso, eu quero lhe encorajar a duas coisas. Primeiro delas, se permita ser usado por Deus. Lá no seu trabalho, vocês viram ali no ODR, que coisa linda. Sabe, gente que estava ali dando uma entrevista, mas que abriu o coração e foi a oportunidade de orar, a oportunidade de dar uma palavra de Deus. Meu irmão, deixa Deus usar a tua vida. Você foi livre para libertar. Cristo te libertou para libertar. Segundo, talvez você seja muito tímido, tenha dificuldade com isso. Está tudo bem, é um processo. Mas não perca a oportunidade de convidar as pessoas para ouvirem do Evangelho. Seja no teu grupo pequeno. Teu grupo pequeno não é o clube da Luluzinha. Não é o clube dos bolinha. Teu grupo pequeno é a embaixada do reino de Deus para libertar, sarar, curar, salvar. Convide as pessoas para irem no seu grupo pequeno. Em especial, quero te encorajar durante esse tema, que vai durar o mês de setembro, a convidar pessoas para estarem nos cultos. Semana que vem nós vamos ministrar uma palavra poderosa sobre em Cristo não há condenação. Quanta gente vive culpada, condenada, pesada pela vida, pelos erros do passado, por adultério cometido, por traições e tantas coisas. Eu creio que semana que vem vai ser um dia de salvação, libertação no nome de Jesus. Então convide as pessoas. Convide elas, não para participarem do clube dos evangélicos, mas para se aproximar de Jesus, aquele que pode nos libertar, aquele que pode tirar toda a condenação e julgo que há sobre a nossa vida. Amém? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Maria foi a primeira testemunha ocular, vocal, de que Jesus havia ressurreto. A mais improvável. Quem você selecionaria para ser testemunha de Jesus ressurreto? Não sei você, mas eu escolheria Pedro talvez. João. Mas quem foi a testemunha? Maria de Magdala. A antiga possessa por demônios. E por esse motivo o Papa Francisco nomeou apóstola dos apóstolos, porque apóstolo é enviado, no sentido grego. E ela foi a primeira enviada por Jesus para testemunhar que Cristo havia ressuscitado dos mortos.
Talvez você seja muito improvável. Pastor, eu converti, eu era endemoniado, eu era isso, eu era aquilo, usuário. Não importa, meu irmão. Deus te comissiona para anunciar a libertação por meio de Jesus. Aleluia. Deixa eu orar por sua vida. Sendo suas mãos como recebendo. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que vivemos essa manhã. Te louvamos, ó Pai, porque o frio não nos prendeu nas nossas casas. E podemos estar aqui te adorando, te bendizendo em comunhão. E que lugar abençoado é esse, Senhor. Obrigado por trazer-nos à memória o sangue do Cristo vertido. Obrigado, Deus, por trazer-nos à memória a carne rasgada em nosso favor. Nós te louvamos, Espírito Santo, por nos trazer à memória de que somos verdadeiramente livres, porque Cristo nos libertou. E nós clamamos diante da palavra que nós recebemos do Senhor nessa manhã. Faça-nos agentes de libertação, Senhor. Não permita-nos usar qualquer influência, qualquer oportunidade que tivermos para apontar para outros que não seja para o Senhor. Que o Senhor possa usar a nossa vida para libertar amigos, familiares, libertar pessoas, ó Pai, que trabalham conosco, pessoas que estudam conosco. Que o Senhor faça-nos, ó Pai, agentes de libertação como fez com Maria. Nós te louvamos por Tua graça, misericórdia e bondade que nos alcançou. Abençoa, Pai, a nossa semana, tudo que vamos fazer, que tenhamos uma semana extraordinária por amor ao Teu nome. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a paz de Jesus, o Filho, o consolo, a presença do Espírito Santo estejam com todos nós ao decorrer dessa semana, para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Você foi abençoado essa manhã? Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abraço máximo de pessoas que você puder. Deseja a eles uma semana extraordinária. Diga a eles, sejam um agente de libertação. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.